Voltamos então nesta manhã de sábado com União Entrevistas. Muito obrigada pela sua audiência aqui na 105.3. E nós estamos falando sobre a Copa do Mundo que está chegando. Mas e as pessoas que nela vão trabalhar? E os gestores de empresas, de restaurantes, enfim, as pessoas que vão estar à frente aos turistas? Será que elas estão bem preparadas? Nós estamos conversando com a senhora Sandra Bittencourt, ela que é diretora-presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. Nós estamos falando sobre cursos de qualificação justamente para estas pessoas que estão ocorrendo desde o ano de 2012. Cursos estes, o projeto que foi planejado no ano de 2011 e executado então no ano seguinte. Senhora Sandra, agora há pouco nós falávamos então sobre o que é a Fundação, quais os projetos que foram postos em prática. Agora eu pergunto para a senhora, nesses 2 anos, de muita correria, acredito eu, da qualificação específica para a Copa, quais os tópicos que a senhora colocaria de diferença de 2012 para hoje? Muito bem. A ideia da gente fazer este seminário de encerramento, é o seminário final. Nós tivemos um primeiro seminário de alinhamento, de identificação das oportunidades, seminários regionalizados, todo aí 2 anos de cursos de extensão e finalmente chegamos agora então ao seminário de encerramento, que é justamente para apresentar resultados. Nós temos muitos resultados, mas eu diria que o primeiro, que é bastante valioso, é que a gente encontrou nos municípios a vontade, a determinação de planejar, elaborar projetos e saber como captar recursos. Isso tem um legado enorme. Vale, evidentemente, para este grande evento, que é a Copa do Mundo, que traz, sim, grandes oportunidades, mas vale para o dia a dia dos municípios. Vale para o valor, ficaria redundante, mas é um pouco isto. É o valor do planejamento, da elaboração de planos e projetos, demonstrando que se conhece a comunidade, que se dialoga com ela, que se compreende as demandas e, a partir daí, se elaboram projetos que tenham, então, o status para fazer a disputa de recursos, por dentro de um sistema, que é o sistema de convênios do governo federal. Então, este seria um dos primeiros resultados, que talvez ele não seja assim tão objetivo, tão material, mas que dele decorrem, sim, resultados materiais. Por exemplo, quando a gente começou a formação de Siconv, lá em 2011, que ela decorre muito dessa demanda, então a gente vai para as comunidades, começa a conversar com os municípios e diz, mas para nós é difícil, a gente não compreende esse sistema, a gente não sabe elaborar projetos, como é que a gente vai atrair investimentos, então, aqui para o nosso município? O Rio Grande do Sul ocupava a 5ª posição no ranking dos estados, de estados que mais executavam projetos, então, com esse recurso captado por meio do Siconv. Então, em 2013, a gente passou a trabalhar, fizemos aí 27 turmas, de elaboração de projetos e Siconv. Em 2013, o Rio Grande do Sul pula para a 2ª posição no ranking. O que, claro, resultado, temos vários condicionantes, sem dúvida, temos todo um esforço das gestões municipais, mas claro que a gente pode inferir que tem um impacto da formação que oferecemos. E tem muitos projetos que a gente vai monitorando e consegue identificar, que se originam então das nossas aulas de elaboração de projetos, porque a relação ela permanece, continua, a gente vai fazendo esse monitoramento, então a gente percebe como esse município elaborou o projeto, como o projeto está em andamento, e isso inclusive nos habilitou lá na Fundação, esse trabalho que foi desenvolvido, a realizar um convênio com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o ministério onde se localiza, o Siconv, é o ministério gestor desse portal de convênios, nos habilitou a firmar um convênio, então, com o Ministério do Planejamento, para desenvolver cursos, mais uma rodada de cursos do Siconv. São 21 turmas previstas para este ano, para todo o Rio Grande do Sul, e que servirão como projeto piloto, exemplar para outros estados em termos de formação, porque hoje o próprio Ministério se ressente que existem recursos disponíveis, mas não há suficientes projetos com qualidade suficiente para conseguir captar esse recurso.
para além disso, né, captar o recurso, executar e prestar contas, porque se a prestação de contas não for bem feita, acaba impedindo o município de fazer captações futuras. Então, esse é um dado bem material, bem importante, bem relevante. Mas nós tivemos vários outros temas, como já citei, na área de segurança também. Que o que tem, eu sempre apresento assim, um resultado material, mas um outro resultado que ele é talvez mais subjetivo, mas também é muito relevante. Qual é uma das virtudes desse tipo de formação? Que você reúne diferentes representantes das forças de segurança para discutir em sala de aula, para pensar estratégias comuns. Às vezes a gente sabe que é muito difícil a integração entre as forças de segurança. Então, o benefício da sala de aula, do professor, de refletir, de teorizar um pouco, de pensar sobre as vivências, sobre os desafios diários, ele é muito valioso, porque aí a gente senta os agentes da Polícia Civil, o pessoal da Brigada Militar, da Guarda Municipal, os agentes de trânsito, porque todos, de uma maneira ou outra, vão precisar interagir e atuar conjuntamente para que melhor seja o serviço e a proteção que deve ser oferecida para nós, né, que queremos com muita alegria vivenciar todo esse evento, mas sobretudo também para quem nos visita, que vem, evidentemente, para se divertir. Então, esse é um outro aspecto que eu gostaria de salientar. A gente fez um curso também muito interessante, que ele surge. Notem que todas as demandas foram devidamente escutadas e foram respondidas com os cursos de formação, que foi mitos e verdades sobre desenvolvimento sustentável. Qual é a ideia? Da gente pegar todo o conceito, né, de sustentabilidade e aplicar não só nos projetos que têm a ver com a área ambiental, né, diretamente, mas que todos os projetos elaborados tenham esse viés. Então, a compreensão desses conceitos, dessas características, o interesse de diferentes municípios. Eu lembro, por exemplo, pessoal, os municípios do nosso litoral norte, né, a demanda que houve ali para compreender como é que a gente tem que fazer para planejar de modo que seja, né, ecologicamente sustentável e de modo que esse diferencial, né, de sustentabilidade habilite e diferencie, né, os nossos projetos, que assim a gente consegue captar um número de recursos bem maior. Então essa foi a lógica que moveu todo esse grande programa de formação continuada. Quantos projetos ao todo foram desenvolvidos nesses 2 anos? A gente falou agora há pouco da necessidade de cada região, mas em questão de minutos a senhora já falou 3 super importantes, né? Mas quantos ao todo, assim, assuntos que foram abordados em função de necessidade? Então, dentro deste nosso programa, nós executamos mais de 50 ações educativas, que inclui, então, um seminário estadual para contextualização da Copa, aquele inicial. Depois nós tivemos 6 seminários regionalizados, 27 turmas de elaboração de projetos sociais e Siconv, 7 turmas do curso de mediação de conflitos e gerenciamento de crises para a área de segurança, 7 turmas do curso de mitos e verdades sobre desenvolvimento sustentável, 3 turmas do curso de políticas de gênero e capacitação para as mulheres, que depois eu vou falar a respeito disso, além de 2 cursos em EAD nas temáticas de turismo, articulação e recepção para grandes eventos, 2 cursos de EAD na área de segurança e 2 cursos na modalidade EAD em idiomas, além de uma turma também sobre policiamento turístico que a gente desenvolveu lá na Costa Doce, lá na metade sul. Essa temática para as mulheres, a gente fez a seguinte abordagem. A gente já sabe, né, pelas estatísticas todas, que muitos lares são conduzidos por mulheres, que existe toda uma rede de economia solidária que também é capitaneada por mulheres. E a gente observou que as oportunidades, então, de reunir essas possibilidades durante a Copa seriam muito grandes. Então, a gente fez cursos especiais sobre elaboração de projetos com esse viés, com uma perspectiva, né, de inclusão e de promoção, né, de igualdade de gênero e igualdade racial. O que também a gente teria inúmeros casos para apontar sobre captação de recursos, elaboração, formulação de grandes projetos que derivaram, então, dessa formação oferecida, que são bem interessantes.
A Copa, ela foi anunciada, se eu não estou enganada, peço para a senhora me corrija, em 2007, né? Que ela viria para o Brasil. E desde então, os projetos começaram a ser executados em 2012, 2013 e agora, né, o primeiro trimestre, na verdade, de 2014. Este tempo de 2 anos e meio ao todo, né? A senhora acredita que foi o suficiente para preparar o Rio Grande do Sul para a Copa nessas modalidades que a senhora falou agora? Eu compreendo que sim. A gente usa sempre, o nosso conceito é de formação continuada. A formação, a construção de conhecimento, a atualização, ela nunca se esgota, ela nunca termina, está concluída, agora está tudo certo, não precisamos mais nos preocupar. Pelo contrário, ela tem que ser contínua, permanente. Mas eu compreendo que o governo do estado, o Rio Grande do Sul, até pelas suas características muito diferenciadas, e eu diria pela boa e velha hospitalidade gaúcha, que de uma parte o estado fez um conjunto de investimentos que a rigor se revertem para a população e que do ponto de vista da formação houve toda uma movimentação muito importante, não só de nossa parte, com que temos o foco na gestão pública, mas diferentes setores se integraram e houve um montante de recursos importante para isso, que o fato de receber esse grande evento possibilitou toda uma revisão, toda uma reflexão em cima das nossas práticas, em cima do nosso modo, né, de empreender, de receber, de planejar os nossos diferentes negócios. Então, isso sempre é positivo. Isso sempre melhora, sempre ajuda. Não é só aumentar o número de quartos num hotel, não é só fazer as reformas físicas, que sim, são importantes para adequar, mas é pensar qual é a melhor maneira de receber, como prestar o melhor serviço e como preparar os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores para fazer isto. Então, o que a gente aprende é sempre, né, algo que fica conosco, e nesse caso, que é um esforço coletivo, acho que é muito mais positivo. Então, eu diria que sim, a gente começou ainda o planejamento em 2011, ao longo desse tempo foi importante fazer essa caminhada, essa trajetória, porque a gente poderia ter saído dando cursos de inglês para taxista, que eu acho que é o exemplo mais clássico, mas a gente pensou, não, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para pensar no valor do planejamento, da elaboração de projetos, da gestão dos municípios e como isso fica de uma maneira mais perene e permanente. Fazer mais, né? Em função do tempo, nós temos que encaminhar a nossa conversa, a entrevista desta manhã de sábado, mas eu peço rapidamente para a senhora falar do seminário em tópicos, por favor. Em que horário se vai ser aberto à comunidade e aonde vai ocorrer este seminário? As inscrições estão abertas, então quem se interessar, quem tiver algum trabalho ou mesmo interesse ou até curiosidade sobre os temas, pode se inscrever, sim, será bem-vindo, bem recebido. O diferencial, eu diria, é que a gente realiza, então, esse seminário no Hotel Vila Aventura, que todos sabemos é um hotel que vai receber uma delegação, que se preparou para isso, que é um lugar muito bonito, muito interessante, e eu confesso que nós mesmos da equipe, quando a gente pensou no lugar e quisemos visitar, ficamos muito favoravelmente surpreendidos com todos os detalhes que foram organizados para se habilitar a receber, então, uma delegação. Então, acontece lá no dia 11 de abril, a partir das 14 horas, serão apresentados todos os resultados obtidos através do programa. Quero dizer que a gente envolveu aí mais de 3.000 pessoas beneficiadas com as formações oferecidas. Então, é o momento de conhecer esses resultados, de conhecer que projetos foram esses que foram elaborados, quais, né, estão em andamento, o que fica como legado para depois da Copa. E as inscrições podem ser feitas ainda? Podem ser feitas. As inscrições através... A gente tem 2 sites. O da FDRH, que sempre tem todas as informações, que é www.fdrh.rs.gov.br, e um site específico que tem todas as informações sobre as formações realizadas e sobre o seminário, que é www.gestores2014.org.br. É só passar lá que todas essas informações estão disponíveis e será um prazer receber a comunidade para compartilhar conosco os resultados de um trabalho tão intenso.
Bom, só para aqui informar aos ouvintes que a Copa foi anunciada no Brasil no dia 30 de outubro de 2007. Muito obrigada, senhora Sandra Bittencourt, pela presença da senhora nesta manhã de sábado aqui no nosso União Entrevistas. E um bom trabalho e que venha a Copa, né? E que venha a Copa e que seja uma grande Copa. Obrigada por este espaço e, sobretudo, pela atenção aí dispensada pelos nossos ouvintes da Rádio União. Um bom sábado a todos. Ficamos por aqui, então, com União Entrevistas. Agradeço mais uma vez a sua audiência e o programa volta, então, sábado que vem. Bom final de semana. Até lá. Você ouviu União Entrevistas. Todos os sábados, das 7h30 às 8 da manhã.